Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Cotações da soja em Chicago caem mais de 1%, com o mercado monitorando o aumento de casos de coronavírus pelo mundo. A disseminação da doença pode impactar os embarques de proteínas do Brasil, indica Safras e Mercado. E ainda, boa notícia para a pecuária. Estados Unidos retomam compra de carne bovina brasileira. Na previsão do tempo, chuva no Rio Grande do Sul não deve mudar cenário de clima seco no estado. E ainda as cotações, a sua participação e muito mais, Mercado e Companhia já está no ar. Depois de quase 3 anos, os Estados Unidos reabriram o mercado para a carne bovina in natura do Brasil. A informação foi confirmada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Os Estados Unidos anunciaram que vão voltar a importar carne bovina in natura do Brasil. A informação foi repassada ao governo brasileiro pelo Departamento de Agricultura americano. No comunicado, o Serviço de Inspeção e Inocuidade Alimentar disse que o Brasil corrigiu os problemas que levaram à suspensão dos embarques em 2017. Naquele ano, as compras foram interrompidas por causa de reações provocadas no rebanho pela vacina contra a febre aftosa. Desde então, o Ministério da Agricultura tomou medidas para voltar a acessar o mercado americano. Mudou a composição da vacina aplicada dos animais, aumentou a cota de etanol que os americanos podiam vender ao Brasil e fechou um acordo que isenta de tarifas as importações de 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos. No ano passado, a ministra Tereza Cristina fez diversas reuniões com o secretário de Agricultura americano, Sonny Perdue, para tratar do assunto. Em março, Tereza também visitou o país com o presidente Jair Bolsonaro. Os dois voltaram animados com um possível retorno dos embarques. Em junho, uma missão veterinária americana veio ao Brasil e inspecionaram frigoríficos de bovinos e suínos. Mas em novembro disseram que o veto à proteína brasileira estava mantido. Tereza voltou ao país para mais uma rodada de negociações. Depois, a equipe de inspeção voltou para realizar uma nova fiscalização no início deste ano. Desta vez, o resultado foi positivo para o Brasil. Nas redes sociais, a ministra Tereza Cristina comemorou a reabertura do mercado e disse que a medida reconhece a qualidade do produto produzido aqui no país. É uma ótima notícia porque isso traz a qualificação, a qualidade da carne brasileira reconhecida por um mercado tão importante como o mercado americano. Antes do primeiro embarque, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério vai enviar uma lista atualizada dos frigoríficos autorizados a exportar a proteína. Antes do embargo, 12 plantas podiam enviar carne bovina in natura para os norte-americanos. Antes do embargo, as compras americanas representavam cerca de 3% das exportações da proteína brasileira. Será que essa parcela vai ser retomada? Vamos saber conversando com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Fernando, já faz aí algum tempo que o setor esperava a reabertura deste mercado, que é considerado aí como um selo de qualidade. Agora, a pergunta que fica: os americanos vão voltar a comprar o mesmo volume de carne bovina in natura que compravam antes? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a todos. Não imediatamente, é uma tendência de que esse volume seja alcançado novamente, mas isso não vai acontecer assim logo no primeiro mês de reabertura. Isso tende a acontecer aí no médio prazo. E como você falou, o mais importante da reabertura do mercado norte-americano não é nem o percentual de compra que os Estados Unidos traz para o Brasil. É, no caso, a credibilidade que se oferece para a carne bovina brasileira, que pode ajudar até a abrir novos mercados. Da mesma maneira funciona com a União Europeia e assim por diante. Então, o mercado se oferece uma grande credibilidade à proteína animal do país que exporta. Aproveito para te perguntar justamente isso. Com esse selo aí de qualidade, essa reabertura aí do Brasil ao longo do ano pode abrir aí outros mercados. Que mercados seriam esses? Bom, mercados da Ásia, principalmente, são mercados importantes. O Brasil pode estreitar relações com a África, enfim, mercados ao redor do mundo que o Brasil ainda não exporta. São essa credibilidade que o Brasil ganha com a retomada dos Estados Unidos pode oferecer uma perspectiva diferente ao longo do ano. A gente acompanha aí, Fernando, que o aumento de casos de coronavírus na China e no mundo aí, como é que está isso afetando o mercado de carnes? Bom, a gente tem que ter uma atenção especial para esses casos de coronavírus. As negociações que estavam acontecendo entre os frigoríficos aqui da América do Sul
com os importadores chineses estão paralisados, eles estavam renegociando os contratos de importação de carne bovina, e isso é uma preocupação muito grande. A China é a maior parceira comercial do Brasil para o setor carnes em geral, e o volume de embarque está caindo sensivelmente em função da doença. Os bloqueios dentro da China impedem que a logística faça o seu trabalho. Já se tem notícias de embarques de carne parados nos portos da China, não conseguem chegar ao seu destino. Enfim, é uma série de complicações que o coronavírus está trazendo para o mercado mundial, para o mercado de carne também, e não se tem certeza de qual o tamanho do impacto que isso vai causar ao redor do mundo. O que a gente sabe é que, num primeiro momento, a tendência é que o Brasil acabe exportando menos, assim como os demais exportadores, em função de todos os problemas logísticos que a doença vem causando dentro da China. Então, há essa perspectiva aí realmente de diminuição dos embarques de carne bovina aí do Brasil se o vírus continuar a se espalhar pelo mundo. Isso já é um fato. Infelizmente, isso vai acabar acontecendo. Se continuar nesse ritmo de disseminação da doença, se a China precisar sustentar essas medidas de bloqueio, de isolamento de determinadas regiões do país. Então, é uma situação complicada. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, e nessas condições é difícil você imaginar a arroba do boi gordo no mercado interno apresentando saltos de preço que nem a gente viu no ano passado. Então, o consumidor final brasileiro ele não tem capacidade de absorver tantos reajustes assim para conseguir chegar naquele patamar que a gente viu no último trimestre de 2019. Então, aí, Fernanda, analisando esse cenário de oferta e demanda da pecuária, quais são os patamares aí de preços da arroba que a gente deve observar agora no mês de março? O limite que a gente deve ver para o mercado paulista deve oscilar entre 205 até 210. É esse padrão de preço que a gente já tem observado aí ao longo do mês de fevereiro. Querendo ou não, é um preço muito bom. Ano passado, para você ter ideia, a arroba do boi gordo estava entre 145 a 150. Então, querendo ou não, o preço ainda está num patamar elevado, um patamar que remunera bem o pecuarista. Então, um preço interessante ainda. 31% da área de soja cultivada no Brasil foi colhida até a última semana, de acordo aí com o levantamento semanal da AG Rural. Os dados indicam atraso na comparação com o mesmo período do ano passado. Até a última quinta-feira, os produtores de soja colheram 31% da área cultivada no país, contra 21% da semana anterior. Na comparação anual, o índice de 31% indica atraso no ritmo dos trabalhos em relação aos 45% registrados na safra anterior. A AG Rural destaca que os trabalhos de campo seguem adiantados em Mato Grosso, mas agora as máquinas começam a ganhar ritmo em outros estados, como Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, o desenvolvimento das lavouras segue no foco da consultoria. Parte da safra de soja do estado está na fase de enchimento dos grãos. E o atual tempo quente, seco, é apontado como preocupante, já que pode intensificar as perdas de produtividade indicadas pela consultoria. Em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, o produtor rural Maikel Jungs relata as perdas na soja devido ao tempo seco. Vamos acompanhar? Estamos aqui junto a uma propriedade no interior de Não Me Toque, onde se percebe que a seca, essa estiagem é mais grave que aquela que ocorreu nos meses de dezembro e janeiro para a cultura da soja. Vai ter foto em anexo, onde a soja está morrendo e se percebe que está praticamente acabada a lavoura. Olha só, infelizmente, a previsão do tempo não indica uma mudança no clima lá no Rio Grande do Sul. Quem tem mais detalhes é o Williams Bini e a gente quer saber, o tempo seco deve continuar para os gaúchos? Boa tarde, Williams, bem-vindo. Olá, muito boa tarde, Kelly, boa tarde a todos. Olha, infelizmente as notícias não são muito boas, viu, Kelly? O que nós podemos ver aqui nas imagens de satélite deixa muito claro essa situação. As instabilidades, elas seguem mais concentradas aqui sobre a região mais central do país, desde o sudeste, centro-oeste e também grande parte aqui do nordeste devido à zona de convergência intertropical. Por outro lado, dá para notar aqui
praticamente sem nuvens, sem nebulosidade sobre a região sul do país. Eu trouxe um mapa aqui que mostra a condição de umidade em todo o Brasil, umidade do solo em todo o Brasil, onde é muito claro e evidente esse contraste entre as chuvas que vêm acontecendo na região mais central e a ausência de chuva ou chuva mal distribuída na região sul do país. Podemos ver que a umidade chega em torno aí de 30%, esse 60% aqui no extremo oeste foi uma chuva que nós tivemos nos últimos dias, mas como a previsão aí é de pouca chuva, esse valor de umidade deve diminuir. Justamente nos próximos mapas aqui podemos ver que há previsão aí entre 5 e 15 milímetros nos próximos 5 dias, mas olhando um pouquinho mais para frente, olha só, cessam as chuvas, né? Essa condição aí de ausência de chuva, na verdade não é nem questão de chuva mal distribuída, é realmente a ausência de chuva deve persistir aí pelo menos para a primeira quinzena desse mês de março. Ou seja, duas cidades aqui que nós podemos ilustrar essa condição. Primeiro eu trouxe uma cidade mais ao sul do Rio Grande do Sul, Alegrete, que mostra uma condição aí de uma chuva aqui para o dia 25 de fevereiro. E olha só, pelo menos aqui 2 semanas com ausência de chuva e algumas chuvas aqui mais isoladas na segunda quinzena de março. E outro município, pegando um pouquinho mais ao norte do Rio Grande do Sul, o município de Santo Augusto, podemos ver que a condição também é de pouca chuva aí nos próximos 2, 3 dias e mais uma vez uma janela aí de tempo seco, sem previsão, pelo menos até a segunda quinzena de março. Portanto, situação ainda crítica, o déficit hídrico deve continuar no Rio Grande do Sul. Kelly. Obrigada por enquanto, Williams Bini. Olha só, a gente vai falar aí para saber agora como é que vai ficar o restante do Brasil, né, William Bini? A gente falou aí, Williams, a gente falou um pouquinho da região sul, mas vamos aí agora para falar um pouquinho do restante do país. Como é que vai ficar? Vamos dar uma olhadinha assim. Primeiro eu trouxe aqui, olhando um pouquinho mais a região central do país, o mesmo mapa de umidade do solo mostra aí umidades aqui sobre o centro-oeste, Mato Grosso, na marca aí dos 100%, ou seja, solo bastante úmido. As chuvas dos últimos dias têm sido regulares, garantindo aí toda essa faixa mais azul aqui com boas condições hídricas para o solo. E olhando as previsões aí para os próximos 15 dias, né, de 5 em 5 dias, podemos ver que ainda há situações aqui entre 50 a 100 milímetros aqui sobre o centro-oeste, garantindo uma boa distribuição hídrica nos próximos dias. Eu queria chamar a atenção, Kelly, para as chuvas que devem acontecer na região sudeste nos próximos 10 a 15 dias. Podemos ver aqui volumes podem passar de 100 milímetros, 80 milímetros aqui entre o Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Algumas chuvas aqui também sobre o Matopiba, garantindo também uma boa distribuição hídrica. Andando mais um pouquinho, podemos ver que as chuvas no sudeste, elas seguem algo em torno de 100 milímetros, então, ou seja, em 10 dias devemos ter mais de 200 milímetros acumulados. Sobre o centro-oeste diminui o volume, mas ainda com uma boa distribuição. E finalmente, fechando aí os 15 dias de previsão, podemos ver que seguem as condições de chuva, embora menos intensas, mas garantindo ainda chuvas persistentes aqui no sudeste. E sobre o centro-oeste, também sobre o estado do Mato Grosso, temos aí condições de chuvas mais bem distribuídas. Um dos cenários que nós podemos perceber por conta dessas chuvas um pouco mais volumosas aqui no sudeste, especialmente o sul de Minas, é uma questão de erosão do solo. Quando você tem muita chuva, o solo fica encharcado e algumas áreas de plantio de café aqui do sul de Minas podem sofrer com essa condição de chuvas volumosas, possível condição aí de erosão no solo. Vamos ficar muito atentos a essa condição. 2 municípios, primeiro Sinop, aqui sobre o Mato Grosso, podemos ver aí distribuição de chuvas praticamente sobre todo o mês de março, chuvas diárias até meados aí de 25 de março, algo em torno de 300 milímetros de chuva, ou seja, as chuvas devem seguir constantes sobre o centro-oeste, especialmente sobre o Mato Grosso. E o município aqui mais no leste de Minas Gerais, Governador Valadares, que mostra condições de chuvas um pouco mais concentradas aí nos próximos 10 a 15 dias, passando aí dos 200 milímetros, como eu disse, uma situação de chuvas um pouco mais preocupantes por conta do excesso num período menor de tempo para Minas Gerais e também Espírito Santo. Kelly. A gente continua falando aí de temperatura, de previsão, porque em pleno verão tivemos registros de geada lá no sul do Brasil. Em Capão Alto, Santa Catarina, os pastos amanheceram queimados pela geada no fim de semana.
Aí também, já em Otacílio Costa, foi possível ver a camada branca cobrindo a vegetação. E eu volto a chamar o Williams para explicar um pouquinho para a gente se essa condição de geada fica só nas serras, chega a alguma área produtora e por que está ocorrendo essa geada em pleno verão? Olha, Kelly, essa pergunta é muito importante, viu? Primeiro, nós temos que deixar muito claro a condição climatológica, né? Ou seja, as regiões mais serranas ali entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina, elas têm frio praticamente o ano todo. E quando você tem uma massa de ar um pouco mais intensa, mesmo durante o verão, você pode ter temperaturas aí entre 3 e 4 graus. Lembrando que 4 graus já é uma temperatura suficiente para você ter formação de geada. Mas essas temperaturas no verão que acontecem aí entre 3 e 4 graus, elas são muito restritas às áreas bem mais altas ali, justamente entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. A previsão para os próximos dias é de temperaturas chegando aí até os 6 graus. Então, por enquanto, essa condição de geada, mesmo nesses pontos isolados, também está descartada. Lembrando que também, né, essas temperaturas mais baixas que nós tivemos, essas geadas, também não atingiram nenhuma área de plantio, nenhuma área aí, de cultivo de culturas no sul do país. E essa condição, sim, não é climatológica, então não é normal nós termos geada em áreas de plantio, apenas em locais mais altos aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu trouxe um município, um dos municípios mais frios do Brasil, o município de São Joaquim, onde podemos ver os próximos 30 dias as temperaturas mínima e máxima. Olha só, para os próximos dias, a menor temperatura prevista é na marca dos 6 graus, portanto, descartando aí qualquer possibilidade aí de geada, mesmo nessas áreas não produtoras do sul do país. Kelly. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.